Oiê! Tá começando mais um episódio do SMT Cast e, pra variar, a gente tem uma convidada muito especial aqui hoje com a gente. Uma parceirona também, né? Uma parceira, amiga de longa data também. A gente tem algumas histórias e, claro, que a gente quer compartilhar muitas coisas aqui com ela, porque todo mundo precisa conhecer essa pessoa. Eu vou começar com as apresentações. Vamos lá. Bora que a gente não tem tempo a perder. Ela é especialista em cultura organizacional, liderança, psicologia positiva e neuroliderança. É palestrante e mentora, diretora da Provoco e apaixonada por transformar a vida das pessoas. Adora viajar. Inclusive, né, se tu der uma stalkeadinha ali no Instagram pessoal dela, a gente vê muitas fotos lindas e viagens em família, né? Sim, e olha só, tá? Ela não é pouca coisa, já escreveu um livro, tá? Já escreveu um livro, tem uma filha linda chamada Valentina, uma fofa. Verdade. E ao lado do seu parceiro de vida e de negócio, o Ramon, tem a empresa Provoco. Mas será que ela já plantou uma árvore também? Olha, eu acho que ela Porque, já... assim, escreveu um livro, tem filho... Poxa vida, agora só... vai ficar sabendo agora. Nossa, tá zerando a vida, né? Já alcançou todos os objetivos, né? Sim. Bom, então vamos descobrir, vamos conhecer um pouco mais quem é essa mulher empoderada. Seja bem-vinda, Karina Rebelo. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Pois é, né? Eu vou contar um segredo pra vocês. Uma certa vez, um professor, colega lá da Unicinos, pegou e disse assim pra mim: Karina, já escrevi um livro, já plantei uma árvore, meu filho tá crescido, acho que tudo que eu tinha que fazer na vida, eu já fiz. Eu olhei pra ele: mas o mundo tá muito evoluído. Não, falta mais coisa aí, mas o que falta? Primeiro, a gente tem que saber se o livro foi lido, por quantas pessoas em quantas pessoas ele impactou. A árvore gerou frutos, quantas pessoas alimentou? Olha! E será que a gente teve a responsabilidade e a competência de desenvolver um belo de um cidadão? Ele olhou pra mim, que eu não vou rever minha vida. Olha, profunda. Nossa, parece que a gente combinou essa resposta. Adorei. Não é só fazer e largar, sair correndo. A gente veio com uma brincadeira, ela veio com aqui, ó, toma. Propósito, não é só fazer e sair correndo, né? Gostei pra isso. Então, fiquem aí assistindo, porque promete esse episódio. Nossa, bom, a gente tem muita pergunta, muitas coisas que a gente quer conhecer também, né? Porque por mais que a gente conviva no dia a dia, tem muitas coisas que são muito tuas, né? Então vai ser muito legal que a gente conheça e compartilhe, né, com as pessoas. Vou começar já perguntando, assim, que a gente sabe que tu tem uma grande bagagem de conhecimento, capacitação, a gente sabe o quanto tu já investiu, né, nisso. No teu conhecimento, no teu conhecimento, e de onde que veio, sabe, esse desejo pelo conhecimento, né, por além de conhecer, compartilhar, né? Isso, porque mais do que saber, o compartilhar, ele é muito importante, né, então, conhecer um pouquinho mais dessa tua, né, trajetória. Sabe, meninas, que eu acredito que isso venha de berço. Meu pai e minha mãe... A gente veio de uma estrutura, a gente é de Tapes, né? Quem não sabe, assim, eu sou lá da Lagoa. Que legal! Neta de pescador, vila de pescadores, né? E lá a gente sempre teve uma cultura muito simples, mas muito unida, muito trabalhadora. Eu lembro pequena, pé descalço, subindo em barco, ajudando o vô quando vinha os peixes, porque época de Semana Santa para nós é a época, inclusive, né? Que gerava mais ganhos. Então, minha mãe trabalhava em lojas de calçado, meu pai trabalhava como contador na antiga Corlac, que não existe mais. Então, sempre a gente trabalhou muito para conseguir o que a gente queria. Era eu e minha irmã na época. Nós somos de 4, mas na época era só nós duas. E nesse processo, quando o meu avô veio a falecer, e aí a gente se viu sem eira nem beira, porque nós morávamos com ele, e a gente teve que vir embora para Campo Bom, porque meu pai perdeu o emprego, a Corlac fechou na época, onde minha mãe trabalhava não estava rendendo para nos sustentar. E aí a gente veio embora. E eu lembro que a gente veio para um lugar onde tinham várias casas pequenininhas de aluguel num terreno. E aí eu lembro que minha mãe dizia assim, a gente com tudo atulhado assim, né, tendo que dividir cama, e minha mãe olhou e disse para nós: a gente pode ser quem a gente quiser. A gente só tem que sonhar. A gente só tem que buscar. Se não dá de um jeito, talvez dê de outro. E a minha mãe sempre foi muito sábia, assim, nas palavras, na forma que ela falava, mas ao mesmo tempo muito dura e muito firme, né? Ela nunca deixou a gente fraquejar.
E eu acho que dali, muito que eu conto, inclusive nas minhas palestras, vem muitos ensinamentos, que falas da minha própria mãe, assim, que quando eu chegava... Qual é o nome dessa mãe maravilhosa? Rosa. Ah, Rosa. Uma flor, só podia ser uma flor, Com esse nome, né? Coisa mais linda. E a minha mãe é uma pessoa que pra mim tem um grande significado. E aí foi nesses momentos, né? Porque com 13 anos comecei a trabalhar, com 14, com 16 anos fui emancipada, porque minha mãe viu que eu trabalhava, era enfiadinho e era vendendo coxinha, porque coxinha eu não posso nem ver hoje. Tanta coxinha que eu fazia pra vender, e minha mãe trabalhando também, todo mundo trabalhando, e eu sempre quis ajudar muito. Até para retribuir, porque dentro do lar a gente sempre teve muito, muito amor, né? Muita essa conexão de estender, de ajudar, de acolher e valorizar o pouco que a gente tinha, porque tudo que a gente tinha era uma conquista. E aí naquele processo eu lembro que minha mãe me emancipou porque eu implorei para ela, porque eu queria fazer um CNPJ. Já naquela época, meu primeiro CNPJ com 16 anos. Olha só. Porque eu queria vender uns incensos, eu queria vender algumas coisas. E me pediam nota, me pediam isso, me pediam que eu disse, não, preciso de um CNPJ, né, pra poder comprar até mais barato. E ali eu fui. Quando eu terminei meu 2º grau, eu lembro que eu trabalhava na FCC, né, eu trabalhei primeiro no Grupo Reicher, trabalhei na produção, trabalhei na modelagem, depois eu me inscrevi para ser auxiliar de vendas na época para a FCC, que tinha uma vaga interna, e aí eu fui selecionada. Fui pra lá, mas não glamour, tá, meninas? É aquela história, assim, ter um monte de telefone com um monte de fio que a gente tinha que largar. Não é que nem hoje, que é tudo rápido, porque se tu puxava, vinha tudo junto, né? Então, é aquela época. E não tinha sistema. Era blocos com carbono, com cores diferentes. Aí tu tinha que gravar a cor que ia pra produção, a cor que ia pra compras, a cor que ia pra almoxarifado, enfim. Meu Deus. E aí, naquela correria toda, eu nunca esqueço que o meu diretor, eu devia ter uns 18 anos, por aí, 17 para 18, meu diretor da FCC na época olhou pra mim e disse assim: ô, Karina, vem cá na minha sala. E eu quase morri, né? Diretor chamando na sala, nunca tinha me chamado, nem sabia que existia. Tremendo. Aí ele olhou pra mim e disse assim: olha, tu é a menina mais nova, eu tinha terminado meu 2º grau. Não tinha dinheiro pra fazer faculdade, mas estava batalhando. E aí eu lembro que ele olhou pra mim e disse assim: Karina, tem um tal de Falcone fazendo uns treinamentos 5S aí no São Tauro, em Novo Hamburgo. Tu não quer ir lá aprender, porque tu é uma menina nova, nós somos todos uns velhos aqui, porque daí tu nos ensina depois, eu acho que tu vai gravar mais rápido. E eu fui. Que oportunidade. Massa. Nem sabia quem era Falcone, Vanessa. Mas nem sabia quem era essa pessoa. Mas eu tô dentro. Eles estão pagando primeiro curso. Mas fui. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, depois do curso, minha mãe olhou pra mim e disse assim: minha filha, tudo que a gente ganha, a gente retribui. Retribui a informação fazendo ela bem feita. Faz um pequeno relatório. E a minha mãe, com a pouca escolaridade dela, tinha uma sapiência. Fiz um belo de um relatório, entreguei, né, pro meu diretor. Ele olhou e perguntou: e aí, Karina, o que o professor Falcone diz que é mais difícil para implementar e fazer as coisas funcionarem num sistema de qualidade? Aí eu olhei pra ele na minha ingenuidade, né, dos 18 anos. Ai, eu acho que... Ele disse que trabalhar com pessoas é a parte mais difícil, o comportamento, mas não pode ser. A gente é tudo colega, tudo amigo aqui. Deve ser muito simples, é só sentar e conversar. Nunca esqueço que ele deu uma risada, uma gaitada, aquele alemão, olhou pra mim e disse: fácil trabalhar com pessoas? Eu disse: sim. Então tá, Karina, tu vai ter 10 meses para implementar esses 5S aqui no Fachete, 300 pessoas, teus colegas. E tu não vai ter consultoria porque vai ser muito fácil. Gente, deu uma frouxura nas pernas, porque eu não esperava aquilo ali. Eu era recém uma assistente de uma auxiliar de vendas ali. Primeiro curso. Nossa, e aí ele super te desafiou, mas acreditou muito em ti, né? Porque... Mas aí o que aconteceu, Semira, aí que vem, né? Eu sempre digo, desculpem, né? A gente tem que ter uns FDP da vida pra nos, né? É verdade. Aí ele olhou pra mim e disse assim: tudo certo, então? E eu fiquei branca na frente dele. Eu disse: se der errado, simples, minha filha. Tá vendo a plaquinha de RH lá no final do corredor? É só passar lá e dizer que tu não é capaz. Nossa. E me mandou embora. Chegando em casa, aí veio a primeira grande lição da minha mãe profissional, que eu uso até hoje nas minhas palestras. Cheguei chorando, porque eu achei que minha mãe ia me acolher. Que ia sentir pena. Ai, filhinha, vem com a mãe. Vem aqui. com a mãe. Ela disse: senta aqui, a gente vai conversar. Chora, enxuga as lágrimas e aí tu me escuta. Se alguém tá acreditando em ti, é porque tu é capaz. Enxergou alguma coisa. Agora, se tu não acreditar nisto, tu vai perder a oportunidade. Mãe, se der errado, tu aprendeu.
Eu achei... Se deu certo, tu vai saber o esforço que tu fez. É isso aí. Segunda-feira eu te quero lá na empresa. 7 horas da manhã tava eu lá. Bem faceiro. Plena. Perrenguei. Mas foi muito legal. Foi a minha primeira grande imagina escola. O aprendizado todo, né? E aí foi um pouco do que a Vanessa já me conhece essa área da qualidade. Foi assim que eu fui inserida nessa área. Guria, eu não conhecia essa história. Tô encantada. Maravilhosa. E eu achei olha como é legal. E essa pessoa foi muito importante. Muito. Né? Porque ela acabou, assim... e olha a liberdade, né? Porque a gente também vê muitas organizações super rígidas, fechadas, né? Imagina uma menininha de 18 anos querendo mandar, né? Ou determinar alguma regra ali. E ele deu essa carta branca, né? Nossa, ele confiou muito, né? Muito, E é isso, e aí tu tinha que confiar em ti, porque realmente se ele enxergou algo, é porque tu tem potencial sim, né? E a gente nunca tá preparado, assim, vamos dizer assim, a gente acha, não, eu vou, assim, nesse momento eu vou estar preparado pra isso, mas sempre acontecem coisas que tu vê que... Te desafiam. E é ali, Semira, que a gente descobre que a gente é capaz. E dizer, e isso com a neurociência foi pra mim vou dizer, uma área que me fascina demais, assim, muito norteadora. Porque quando a gente descobriu que a neuroplasticidade, ela é a capacidade que a gente tem de se desenvolver em qualquer área, no que a gente quiser, só ter força de vontade, determinação e desejo, e realmente ir para ação, porque sem ação nada acontece, isso para mim foi revelador. Porque se eu tenho algo na minha mente, isso não é estanque, isso não é pra sempre. Eu usar desculpa que eu fui criado assim, esse é o meu ambiente, eu não vou mudar, é uma desculpa pra não sair daquilo que pra mim até esse momento faz sentido. Então, eu expandi, e eu tive que expandir muitas vezes, eu tive que talvez morrer muitas vezes pra renascer, né? Mudar conceitos, até mesmo postura. Então foram várias situações que eu fui sempre andando para frente, mas eu posso dizer assim, é porque eu tenho atrás uma base muito boa de uma mãe, de um pai que me ajudaram muito no sentido de orientação, de coragem. De coragem, mesmo diante de todas as dificuldades das pessoas dizendo não vai dar certo, ela só olhava para mim e dizia, escuta teu coração. E até hoje eu escuto meu coração. Então, assim, o que a gente consegue, né, eu acho que observar e extrair essa, assim, da tua fala, que eu vejo que tu teve, como tu falou, um apoio, né, e pra poder seguir em frente, alcançar teus objetivos, e aí a gente observa, né, a Vá sempre comenta muito lá na agência, assim, dessa tua paixão por pessoas, por ajudar o próximo, então, da onde que vem, assim, hoje tu responsabiliza a tua família, né? E quem mais, né, por essa paixão, por esse desejo de ajudar o próximo, fazer com que as pessoas encontrem seu caminho pessoal e profissional? Tu sabe que um pouco, de novo, vem o exemplo da minha mãe, diferente no sentido de perfil. Eu me descobri expansiva. Eu sou naturalmente tímida. E a minha trajetória lá atrás, infância, sempre reforçou e evidenciou a minha timidez. Só que eu entendia que para que eu pudesse fazer aquilo que eu gostava, eu teria que aprender a lidar com a minha timidez. Eu tô aqui, eu tô tremendo, eu tô com frio na barriga, eu vou pra uma palestra. Eu também. Dá um desconforto. Sim. Esse final de semana, imagina, mais de 20 anos trabalhando em cima disso. Esse final de semana eu tava fazendo uma palestra e super bem, aquela coisa toda. E quando eu desci, a pessoa que veio me cumprimentar botou a mão em mim e disse, nossa, tu tá gelada! Mas era porque eu estava nervosa, só que a gente aprende a lidar com o nervosismo, aprende a lidar com essa postura. E uma vez eu escutei a Fernanda Montenegro fazer um comentário sobre isso, que pra mim marcou muito. E eu entendi muito também. Eu gosto muito de escutar as pessoas sêniores, né? Eu gosto muito de trocar ideias com elas, entender. São sábias, né? Cada coisa que a gente às vezes trai, tem né? Sabe, um insight, assim, valioso, que muita gente não pra pescar, ouvir, dar atenção, que ela disse o seguinte, que bom, e ela dizendo que até aquela idade dela, já com uma idade bem avançada, ela tinha frio na barriga, e que bom que um profissional possa ter um frio na barriga, porque representa a responsabilidade. Na hora que tu não tem mais o frio na barriga, e isso me assusta, né, cuido pra sempre ter esse frio na barriga, porque na hora que eu não tenho mais, talvez eu tô perdendo o brilho daquilo que eu amo. Não tá dando tanto valor, né, pra aquela oportunidade. Exatamente. E a minha mãe, onde o gancho disso, ela sempre foi de ajudar as pessoas, envolvida em causas sociais, causas de animais. Só que ela tem essa timidez, ela nunca apareceu, ela sempre fica lá, quietinha. Bastidores. Então eu acho que isso veio no DNA, Sem essa dúvida, questão de sem querer dúvida. compartilhar,
de querer ajudar, de querer acolher. E de ela também, de certa forma, ela contribuiu pra tua transformação, né? Que é o que tu faz hoje. Então, assim, tu teve uma professora, né? Sim. Não, e em casa também, fazendo essa conexão, né? Se tu teve o apoio em casa e tudo mais, e tu ter falado pro diretor da empresa que trabalhar com as pessoas era a parte mais fácil, pode ser daí. Porque se daqui a pouco na tua família tem dificuldades e tudo mais, tu já vê nas pessoas um inimigo. Deixa eu te contar uma nessa. E pra te ver como uma liderança. Eu acho por isso que eu sou tão apaixonada por liderança humanizada. E me aperfeiçoei porque eu acho que eu tive. Eu sempre digo que eu sou abençoada. E eu reforço isso. Até quando as coisas ruins me acontecem, eu agradeço. Porque se aconteceu algo, eu tenho pra aprender. Algo eu preciso com aquilo evoluir. Sabe? E não usar aquilo como bengala. E eu lembro que esse diretor, uma certa vez, eu fui fazer a primeira palestra, treinamento, workshop, que seja de 1 horinha para os colaboradores, para falar de 5 S's, 5 S, 5 sensos. Aí eu cheguei para falar, tinha montado a apresentação, eu congelei no palco. Eu congelei, eu não me ouvia, eu suava, gaguejava, eu acho que eu falei 10 minutos e sentei. Eu não fiquei esperando, eu sentei. Esse diretor subiu no palco, ele olhou pra todo mundo, eram aqueles palquinhos montados no meio da produção, subiu ali em cima, olhou pra todo mundo, olhou pra mim, ele viu que eu tava muito nervosa, e ele disse o seguinte: a Karina só deu uma prévia pra vocês, e ela vai se preparar, porque mês que vem a gente vai ter um grande evento, né, Karina? O né, Karina, se tivesse um buraco ali, eu entrava. Não, mas olha que suporte também. Sim. Eu vou Não, dizer, e como e como ele acreditava em ti, e ao mesmo tempo também te protegeu, te botando no fogo. Era uma coisa assim, né? Imagina em 98 Sim. isso. Nossa. 97, 98. Eu acho isso muito legal. Eu também tive, assim, na minha trajetória, um líder que eu, no primeiro momento, às vezes eu achava que ele tava me botando no fogo, mas na verdade ele tava me protegendo e buscando o meu desenvolvimento. Então isso é tão legal. Eu digo assim, tá do outro lado, assim, de ter um líder que tu pensa, ele acredita em mim, por isso que ele tá fazendo isso comigo. Isso é muito bom, né? Sim. E aí, por isso que eu entrei, Semira, talvez tão forte. As pessoas, um pouco, acho que a Vanessa vai lembrar de um tempo atrás, a louca aqui, porque eu sempre fui muito visionária, no sentido de pegar desafios mesmo, assim, de pensar em treinamentos virtuais, antes mesmo de falar de virtuais. Uma vez até a Vanessa comentou comigo, guria, tu já tinha falado disso, eu achei que, né? E já tá acontecendo. De olhar o calçado, vamos pegar o segmento do calçado, por exemplo, que é a minha raiz, eu vim dali. Ver como naquela época o gestor, ele funcionava, seu perfil de liderança com seus liderados, da coerção, da forma, né, que crescia-se dentro de uma fábrica, de criar medo, insegurança psicológica, eu mando, você obedece. E foi tão legal porque eu peguei esse desafio e eu disse, eu vou entrar em todas essas fábricas e eu vou mudar elas. Na época, quando eu falei isso, alguns disseram, tu é louca, tu vai morrer de fome. Não, quem vai te levar a sério? Sempre funcionou assim. E aí eu disse, eu tenho um propósito, e eu acredito que tem muita gente aqui que precisa disso, assim como eu precisei, né? Então, isso foi uma forma de encontrar acho, uma força motriz que me motivou muito. E hoje, olhar para trás, Karina passou dificuldade? Passou. Teve épocas que não recebeu nada? Sim. Teve épocas que me chamaram de louca? Sim. Mas eu nunca me perdi daquilo que pra mim fazia sentido. Os meus princípios, os meus valores, os meus sonhos. E hoje, poder olhar todo o cluster do calçado e ver que eu já passei por quase todo ele. As grandes empresas são nossos clientes dentro da Provoco. E o respeito que hoje eu tenho dentro dessas empresas e o quanto muitos são meus clientes, como inclusive mentoria, eu olho para trás nessa trajetória aí de mais de 20 anos, eu digo, vale a pena. A gente não sabe para onde vai, mas eu sei para onde eu quero caminhar. Ai, que legal, que bacana. É tão bom, né? A gente caminhar de acordo com o que a gente acredita, né? E olhar e se orgulhar e ver que o perrengue, ele valeu a pena porque te fortaleceu, né? Te tornou mais capaz ainda para chegar, né? Onde tu chegou. E aí, a dona Rosa já ama a senhora, a gente já ama a senhora. Sério, queremos tomar um café com a senhora, inclusive. Não, eu tô apaixonada. Sim. Eu tentei, assim, absorver pra poder também ser essa mãe pro Miguel. Não, e pegando o gancho dela, né, a gente quer falar sobre maternidade.
Então, a gente trabalhava juntas, né, na época, eu acompanhei um pouco, assim, de como foi o processo, né, de gravidez, enfim, a gente quer que tu fale um pouquinho sobre isso e como que tu enxerga as Karinas, né, quem era a Karina antes de se tornar mãe da Valentina, quem é a Karina hoje, o que isso mudou na tua vida. A gente sabe que a maternidade, ela é muito transformadora, mas... né, a tua trajetória também, por conta dessas dificuldades, foi muito especial, né? Tu sabe que, eu acho que tu trouxe bem, ciclos, né? A gente vive ciclos, e a gente tem que perceber os ciclos da vida. Se dar conta, o que estou fazendo e o que esse ciclo hoje contribui para mim e para o meu meio. Porque a gente não tá eu acredito, né, que a gente não tá nessa vida, nesse planeta Terra, só para bater ponto, por acaso, só para dizer vivi, morri. Não, a gente tem que alguma coisa construir. E eu vim construindo, e eu acho que por querer sair daquela situação, por poder querer mostrar, até para quem não acreditava que a nossa família podia prosperar, porque quando a gente saiu de Tapes, vocês vão virar vagabundas, não vai dar certo, porque vocês vão quebrar a cara em Campo Bom, vocês vão voltar. Existe muito julgamento, muito, né? para dizer que não vai dar certo, do que para ajudar e fazer dar certo. E hoje, graças a Deus, né, a gente olha pra trás, assim, eu acho que foi isso também, eu acho que a gente tem que olhar as críticas, as pessoas ruins que existem ao nosso redor, como um certo degrau, sabe, para que a gente possa crescer. E aí foi que eu trabalhei e desenvolvi, eu acho que isso veio também nesse ímpeto e querer poder levar alegria, porque acho que o primeiro grande ciclo foi quando eu me formei, porque eu comecei a fazer minha faculdade com 24 anos, quando eu consegui pagar minha faculdade. Aí eu comecei a fazer a faculdade, daí apareceu o Lauro Tischer, na época, que era o reitor, olhou pra mim num evento da Jaquê, que a gente estava, tu estavas lá em Caxias, inclusive. Sim. Na SIC. Ele olhou pra mim e perguntou, baixinha, o que tu tá fazendo da vida? E aí eu olhei pra ele e disse assim, não sei por que aquilo saiu na minha boca, negociando meu passe. Eu tava trabalhando, não sei por que aquilo saiu, e ele olhou, então vem negociar na Fevale comigo na terça. Olha gente, só. Me deu um frio. Aí, de repente, cheguei lá, daí ele disse, tu já tá no segundo semestre, perrengando pra pagar aquelas 3 cadeiras que tinha que pagar lá no início da administração. Daí ele disse, vamos fazer o seguinte, tu vem trabalhar conosco, tu ganha 76% de desconto, que ganha a bolsa, quem é funcionário, né? E tu vai implementar em 10 meses o primeiro centro universitário do Brasil em ISO 9000. E aí eu disse, meu Deus do céu. E aí pensei, mas aí aquele 76% ficava assim. Era condição de estudar. Foi assim que os estudos apareceram na minha vida. E eu fui, aproveitei, fiz 2 faculdades, comecei a buscar minhas... Foi ali que eu aproveitei, não parei, aí me apaixonei, encontrei caminhos para estar indo atrás. Então esse foi o primeiro ciclo, só que eu comecei a trabalhar muito, comecei a viajar bastante e conquistar as minhas coisas. Consegui conquistar muitas coisas. Só que chega um momento da vida que tu acha que tu estás bem. E aí eu e meu marido, a gente se olhou, perto dos 30 anos, 29 anos. Vamos ser pai e mãe? Vamos engravidar? Vamos. Agora é nosso momento. A gente manda. A gente manda, controla o mundo. Agora é o momento. Agora eu quero. Vou engravidar tal mês, minha mãe me ajuda, depois vai pra escolinha, eu volto a trabalhar. Tudo esquematizado. Tudo desenhadinho. A gente tem essa mania, né? De planejar tudo legal, assim. Aí, primeira gravidez, todos os exames perfeitos, pensei, minha vida agora vai agraciar, porque até agora consegui. Primeira grande rasteira. Engravidei, era um menino, em torno de 4 meses e meio, fui fazer o exame normal para acompanhar, parada cardíaca, estava morto. Ok, médicos, é normal, quanto tempo toma comprimido, né? Vamos gestação, lá, vamos fazer uma curetagem, induzir, aquela coisa toda, tá. Aí eu comecei a avaliar minha vida. Naquele momento a maternidade veio para virar uma chave e eu me dei conta que eu estava me tornando uma pessoa arrogante, prepotente, queria dar respostas para tudo, queria controlar o mundo e as coisas teriam que ser diferentes. E ali começou a entrar entrou a psicologia positiva, entrou outros caminhos na minha vida, até o próprio processo do coaching, até o próprio processo da SBDG. A SBDG foi para mim um antes e depois SBDG, Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupo. Quem quiser fazer, super aconselho, é um presente que a gente se dá. São 2 anos e meio de imersão em conhecer o ser humano, em conhecer lideranças e pessoas. Então é um curso, assim, fantástico. E eu estava nesse processo, aí eu comecei a reavaliar a vida,
a voltar um pouquinho pra trás. E aí eu disse, vamos de novo? Sim, engravidamos de novo. E eu era que nem coelho, né, gurias? Pensava, vamos engravidar, no outro mês estava grávida. Aham. Era assim. Rápido. Coelho, papum. Aí, segundo mês, engravidei, segundo mês, tudo bem, terceiro mês, tudo bem. Menino novamente. Passado lá quase 5 meses, parada cardíaca. De novo, todo o processo. Chegava a engravidar 2 vezes ao ano. Aí fazia todo o processo e eu já não estava mais entendendo, mandava para centro de genética, não tinha deformação, não tinha nada, tudo tranquilo. Aí troquei de obstetra e a gente vai indo, a gente vai tentando entender o que está acontecendo. Terceira gestação, o menino, mesma situação. Nossa. E aí eu comecei a buscar muito nos estudos, eu acho que eu me reconectei com a minha espiritualidade, me reconectei com os meus princípios. Eu estava tão no automático, querendo que as coisas fossem da maneira que eu achei que a vida tinha que ser. Né? E poder dar outros valores, talvez reavaliar a forma que a gente estava vivendo, porque eu já não almoçava direito, eu viajava, a Vanessa um pouco lembra, né, da quando a gente ia para os outros estados, eu viajava demais, eram 15 dias saindo para São Paulo para o Rio, do Rio Espírito Santo, daí ia para Manaus, daí voltava para Santa Catarina, voltava para cá. Nunca tinha data para agendar nada. E aí eu dormia, o meu dormir era no avião. Era no carro, indo para um lugar, voltando, e no outro... Então eu entrei nessa roda viva, acho, porque a gente entra numa obsessão de querer melhorar, de fazer, e ao mesmo tempo se apaixonando por aquilo, de querer engolir tudo que tu pode de informação para poder passar adiante, que isso se tornou tóxico na minha vida. E isso começou a ser percebido com a gestação. Sim. Aí veio a 4ª gestação, engravidei de gêmeos, um casal. Nossa. E aí veio outra situação, né, que nesse... Eu vou até contar uma coisa aqui que pouca gente sabe, que eu engravidei, eu vim a perder com perto dos 4 meses, eu perdi o menino, segurei a menina, e aí eu fui fazer um evento numa operadora, né, de saúde, numa segunda-feira, eu ia fazer na segunda e na quarta a abertura desse evento, e eu fiz a abertura, estava tudo bem com a menina, e toda terça eu fazia Doppler para acompanhar, porque todo mundo estava muito preocupado, não entendia o que estava acontecendo com o meu corpo. E aí, na terça, eu fui fazer a Doppler de manhã, eu tinha perdido, ela estava já sem vida. Aí me ligaram dessa operadora de saúde no mesmo momento, porque era todo mundo interligado, e disseram, Karina, quarta-feira vamos cancelar. Quinta tu já vai baixar o hospital, tu vai fazer todo o procedimento, então vamos cancelar. E aí eu parei, pensei, e aí eu lembrei muito de tudo isso que eu estudei, que eu fui atrás, que me lembrei muito de Kurt Lewin, me lembrei muito da teoria de campo, que fala, o nosso cérebro, se ele tem um problema, ele tende a, uma linguagem bem simples, assim, ele ilumina de tal forma que ele... Parece que aquele problema ele ganha uma proporção que todo o resto perde sentido. E tu não enxerga mais solução, tu não enxerga se alguém tá falando alguma coisa, tu não enxerga. Eu queria enxergar a solução. Então a gente às vezes tem que sair do problema, fazer algo que a gente ama demais pra poder voltar e tentar resolver aquilo ali. A vida queria me ensinar alguma coisa. Sim. E aí eu disse pra ela, eu vou fazer essa palestra. Ela disse, tu é louca, tu não vai conseguir. Como é que tu vai pra 300 pessoas falar? Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu não vou abrir pra perguntas, que eu não sei como é que eu vou estar emocionalmente. Mulher põe 1 quilo de maquiagem no rosto, põe uma roupa mais ou menos, vai pra um palco mais ou menos escuro. Então eu precisava fazer alguma coisa que eu gostava. Eu ia falar sobre felicidade. O fechamento era felicidade. E aí eu fiz, né, a palestra. Ao final ela conduziu o pessoal para sair pelo outro lado, no salão de atos da Fevale. E nisso um professor subiu. Um médico subiu e botou a mão na minha barriga. Eu fiquei congelada, porque eu não esperava. Imagina, eu já estava de barriga, ele botou a mão na minha barriga e perguntou, e aí, mamãe, como é que vai o bebê? Ai. Ali eu desmoronei. Ai. E aí ele perguntou, como que tu conseguiu? Eu disse, porque eu não estava falando pra vocês, eu estava falando pra mim, eu precisava me ouvir. E aí vem muito a gente viver a nossa verdade, sabe, gurias? Se a gente não vive a nossa verdade, parece que tudo é uma mentira. Então eu precisava ouvir aquilo ali. Sim, até por uma forma de tu ressurgir dessas cinzas que tu estava. E ouvir tudo que estava acontecendo, né? E ser sobre felicidade, eu acho que é tipo, para um resgate, até para te tentar, né, buscar a tua felicidade mesmo depois de doloroso. tudo isso, É aquela força no dedão do pé, que a gente Eu fala tô toda tradicional. Também, eu tô assim... E aí foi quando a gente conversando, ele disse, não desiste, porque eu e meu marido já tínhamos decidido em desistir, porque era muito doloroso, eu achei que eu não tinha mais nem útero. Não, e né? o teu corpo também, não imagina aguentava. passar por isso, A né? família, todos tiveram nome.
né? Eu sempre dava logo o nome, ia conversando. E então, tiveram histórias comigo. Eles tiveram histórias, tiveram que passar uma história comigo naquele período. Com certeza. E aí, foi quando Não Desiste. Nisso, a minha mãe, novamente, também apareceu no meio e disse, Karina, tem um médico, Nilo Frantz, assim, assim, assim. Quem sabe tu vai lá? E aí, eu disse, mas eu não tenho problema de engravidar. Meu problema não é genético. Acho que não é, talvez, é pra buscar um filho de coração. Talvez não biológico. E aí foi que esse médico também reforçou, eu lembro que ele disse assim, dá mais uma chance pra ti. E aí minha mãe no outro dia falou isso e a gente tava decidido a não ir mais. E aí eu vou contar a história pra vocês que pouca gente sabe, que eu não conto muitas vezes, mas eu ainda quero escrever um livro sobre essa história. Eu tava passando uma roupa naquela noite, uma camisa do Ramon. Ramon estava num quarto, onde era o escritório, e hoje é o quarto da Valentina. E nisso, eu tava com a cabeça longe, grudou meu moletom no ferro, e eu pensei, grudou, eu fui olhar, não era nada, eu olho pra baixo. Era uma criança de uns 3 anos, como era a foto da Valentina Crespinha, olhinho claro, olhando pra mim, puxando meu moletom e sorrindo. Eu fiquei congelada. E aí ela saiu correndo pro quarto, e aí eu fiquei olhando pro quarto, o Ramon veio branco. Ele disse, tu vai achar que eu sou louco. Passou uma criança por mim, entrou no banheiro e sumiu. Naquele dia a gente decidiu, vamos procurar o Nilo. Peguei toda a pasta de documentos e a gente foi. E aí o Nilo olhou pra mim e disse, eu sei o que tu tem. Eu acho que a gente precisou viver tudo isso, sabe? E aí foi descoberta a trombofilia, que é a trombose. Meus filhos morriam de fome, porque eu gerava trombose no cordão umbilical e ninguém percebia. E aí era tão rápido que eles morriam sem alimento, sem fluxo. Então, para mim foi muito doloroso entender isso, que eu guardava tudo, eu queria ser fortaleza, eu queria dar resposta para tudo, e depois eu fui entender que o meu processo, quando eu fiz o estudo genético, é adquirido. Então, eu adquiri pelo meu ritmo de vida, por querer fazer tudo, trabalhar demais, não cuidar da minha vida, querer ter controle sobre tudo. Então, eu tive que reformular toda a minha vida, rever minhas coisas e pensar, mas aí vinha aquela coisa, eu vou ganhar menos, eu vou retroceder, eu vou andando... E aí vinham os nossos traumas, nossos medos, né? E aí eu tive que trabalhar isso e eu vou dizer assim, hoje eu ganho muito mais, mas olhando a vida de uma forma muito diferente. Eu consegui aprender que eu não preciso ser porto seguro para tudo, eu posso buscar ajuda. Não preciso saber tudo, eu tenho que saber só o CPF, o telefone de quem eu tenho que pedir e ir atrás. Coisas que a vida me trouxe. E eu acho que eu aprendi também a entender que hoje eu sou uma mãe muito melhor, porque eu vivi tudo isso para poder trazer valores diferentes, ou resgatar os meus valores e trazer eles de verdade para Valentina. E eu digo isso sempre para as lideranças, cuidem. Porque quanto mais a gente cresce, a gente pode se deslumbrar. Quanto mais a gente evolui, é aí que a gente aumenta o compromisso com o outro. Então, acho que muitas coisas vieram e é isso que eu tento passar para as pessoas, sabe? Eu tento trabalhar e trabalho isso dentro das organizações e vejo resultados incríveis. Porque eu não estou dizendo o que eles têm que fazer, eu simplesmente faço eles se resgatarem essência. E a gente vê quem tem a essência para aquela organização. E conexão. Né? Por isso que o propósito, talvez, da Provoca é esse. E foi tudo que tu passou. Na verdade, tu traz um case próprio, né? Assim, a próxima pergunta fala de palestra. Eu tô me sentindo numa palestra aqui, eu vendo essa história de vida incrível e, tipo assim, cheia de superação. E, assim, eu sendo mãe, tô aqui, assim, só me imaginando, assim, porque realmente momentos altos e baixos. Eu acho que ainda o termo bem que tu usou antes até pode parecer forte, mas ele agora a gente entende ele de verdade, que ela disse, eu precisei morrer algumas vezes pra poder ressurgir, porque... Total. E aí eu fiquei pensando, nossa, quanta bagagem, né, que tu traz por ter tido essa trajetória, né, nesse processo até ser mãe. E culminando com toda a tua experiência profissional. Então, assim, nossa, é incrível, assim, né? Por isso que é tão legal e por isso que a gente tá muito feliz de poder te ter aqui, né? E eu tenho certeza que quem tá assistindo também vai poder se inspirar e entender, né? Por que essa mulher é tão inspiradora, né? E tão forte. E por isso, assim, eu acho que tu tem uma veia, né, de professora, de compartilhar informação por conta de tudo que tu aprendeu e tudo mais, investiu, né, na verdade.
Mas isso ninguém te tira, né? Que é a experiência de vida, que é esse case de superação e tudo mais. Então isso traz ainda mais verdade, né? Total. Pra tua trajetória, pra o que tu ensina. Porque daí não é só a parte ali didática, não é. Eu tive vida que aplicar real. na vida. É vida real mesmo, na veia, né? E assim, que acaba... a gente sabe que não existe a gente desassociar profissional e pessoal. Não. Tá tudo misturado, né? E isso é que é o, vamos dizer assim, é o grande diferencial, o teu valor. E aí, pensando nisso, assim, né? Então, como tu mesmo falou, que tu já fez muitas palestras e sempre com esse propósito de ajudar, transformar vidas, assim. Eu queria, assim, se tu consegue lembrar a tua primeira palestra, quando que foi, como foi, e aquele friozinho da barriga que tu falaste, né, que tu teve, que tu ainda tem, e se tu consegue, assim, pensar nele, assim, nesse poder de transformação que ele tem na vida das pessoas, né, porque, por exemplo, agora eu já me sinto transformada, só de a gente estar conversando, de verdade mesmo. Então, eu queria muito, assim, que tu falasse sobre isso, assim, sobre a tua primeira palestra e esse poder que tu tem nas mãos, assim, de acabar transformando e fazendo estalos, como eu tô me sentindo agora. Despertar isso nas pessoas, né? Tu começou a falar isso, eu comecei a imaginar quando foi minha primeira palestra. Porque eu acho A que de 5 S's aqui. eu ia dizer, eu acho que essa será aí, que é a de 5 eu S? acho que essa foi a primeira que me mostrou que eu acho que sim. E ela me mostrou muito assim que a gente tem que ouvir os sinais, olhar, acho que para as pessoas que estão ao nosso redor e que acreditam, não só para aquelas que nos puxam para baixo. E a gente tem mania de olhar para as que nos puxam para baixo, Exato, né? e dar valor para isso, dá dar voz, peso. dá um grande valor, né? E elas só estão querendo te nivelar a elas. Porque talvez falta coragem. Isso hoje eu entendo, na época eu não entendia. Talvez falta coragem para elas, né? E talvez eu indo e enfrentando isso, eu tô dando coragem, eu tô dando voz, tô mostrando que é possível. Eu acho que ali foi o grande primeiro passo. Eu acho que cada uma, e até hoje, cada uma eu aprendo, porque um exercício que aquela vez eu desenvolvi, e não me pergunte de onde veio, porque eu não sei, foi algo meu, assim, e de sair dali e pensar, o que eu aprendi hoje com isto? Por que eu me sentia assim? Então, eu sempre tentei nominar muito o que eu sentia. Depois com a psicologia, estudando a psicologia positiva, eu sou psicóloga organizacional também, trabalhando neurociência, trabalhando processos cognitivos, entre outros, né, outras formações. Eu comecei a perceber que quando a gente processa e vai dando nome para as coisas, tu começa a compreender o que é teu e o que não é teu. Por que a Vanessa me falou algo que me incomodou? Não é que a Vanessa quer me incomodar, é algo que ela tá fazendo eu pensar que eu deixo me incomodar. É sempre sobre a gente, não sobre a pessoa. E aí que tá tu começa falando, a anular né? um pouco Sem aquilo dúvida, ali, o peso daquilo ali. E começa a te encontrar no mundo. A KR, ela veio nesse sentido, né, de qualidade. O Ramon veio junto quando o Maide fechou, a empresa que ele estava, ela fechou, resolveu fechar as portas, né, e desligar a continuação do negócio. E ele olhou para mim e disse, agora, o que eu faço? Eu estava 3 anos, né, correndo com consultoria e, de fato, assumindo o meu negócio. E aí eu olhei para ele, vem trabalhar comigo. Daí ele olhou assim, tá, mas eu nunca trabalhei com consultoria. Essa empresa que tá fechando, eu comecei como estagiário e hoje eu sou um gestor lá. Tá aí. Eu disse, olha a tua bagagem, eu acredito em ti. Eu acreditei nele como um dia alguém acreditou em mim. E ele veio, eu lembro que eu dei todos os meus clientes para ele. E eu disse, agora tá contigo. E eu fui de novo, com frio na barriga. Vamos de novo. E assim a gente foi, e a gente é um grande parceiro hoje, né? Tanto que a Provoco veio desse sonho, acho que desses frios na barriga, dessas reflexões, essa coragem de trocar, inclusive, o que antes todo mundo me conhecia como a Karina do Sistema de Gestão da Qualidade. Isso, E hoje ninguém mais lembra disto, porque eu botei na minha cabeça que eu ia virar essa chave. Cada palestra ia ser um caminho, porque eu queria viver disso. Eu queria viver da palavra. Eu queria poder viver do coração, sabe? E poder fazer a diferença no mundo. E eu vou dizer assim, o que mais moveu isso? Vamos para a maternidade de novo? Todo mundo diz, ai, que mundo é esse que eu vou deixar para o meu filho? Só que eu nunca me contentei com isso. Então, se eu puder transformar um pouquinho do mundo ao meu redor, para que a minha filha saiba que vale a pena fazer pequenas transformações, eu vou continuar fazendo.
Sim. Eu vou continuar entrando nas empresas e levando esse conceito. Eu vou continuar mostrando para ela que sim, vale a pena a gente fazer as coisas de coração. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que tu já vive isso na pele há muito tempo, mas a gente ouve falar e cada vez mais sobre propósito, as empresas querendo descobrir o seu propósito, né, as pessoas querendo descobrir o seu propósito. E o coach trabalha muito isso, né? E aí a gente queria entender também qual é o papel, né, do coach nesse processo todo que é tão transformador na vida das pessoas, sabe? Como que essa metodologia ajuda, né, a essa descoberta ou esse entendimento de propósito. Tu sabe, Vanessa, que o coaching eu comecei a fazer ele para me ajudar, né? Eu fui buscar para mim. E aí eu percebi no coaching life, depois executivo, depois eu fui pro business, eu fui subindo assim os degraus, e eu percebi que, nossa, isso mexe demais com as pessoas, porque estava transformando a minha vida. E o pouquinho de quem estava ao meu redor. Aí entra aquela Karina tímida, né? Eu não peguei e saí fazendo, agora eu posso sair transformando. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Então a gente tem que ter muito domínio, porque tu tá mexendo com vidas, né? E eu vi o quanto tava fazendo isso com a minha vida. Então eu fui buscando ferramentas também. Eu sempre digo, busca ajuda, né? Tu não sabe pra onde correr, busca ajuda. E aí eu comecei a fazer pequenos movimentos e o coaching começou a realmente... Eu acho que eu nunca fiz muita propaganda sobre o coaching, sabe? Eu trabalho com ele, sou formada há 9 anos no processo todo do coaching. Inclusive do coaching da psicologia positiva, Martin Seligman. Também fui para ter essa via. Eu nunca fiz nenhuma propaganda. O que acontece? As pessoas viam, que método é esse que tu usa? Como é que tu faz isso aí? Aí tu faz um dia comigo? E eu comecei. E aí foi por indicação. De um indicando pro outro, porque começou a realmente trazer essa verdade. E aí, como eu vi que isso estava transformando muitas pessoas, aí eu fui para a neurociência, fui também buscando mais outros conhecimentos para entender o cérebro, entender a nossa biologia, para ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais de si. E é interessante, assim, né, que o coaching, ele pega a pessoa, isso é importante entender, funcional, a pessoa que, ela precisa se organizar, ela precisa compreender, ela precisa olhar para os seus comportamentos, sua postura e ver os resultados que ela está tendo. Para onde que ela quer ir? Como que ela quer evoluir quanto pai, quanto mãe, quanto profissional? É como a Semira trouxe, a gente é tudo isso junto e misturado, não tem como desassociar. Né? Por que às vezes eu sou mais otimizado numa área da minha vida e não sou tanto na outra? O que eu tô fugindo? O que eu preciso talvez olhar? E o coach ajuda com todo esse processo. E como eu tenho essa veia muito empresarial, eu ganhei uma visibilidade muito grande com o coach business dentro das organizações, o executivo. Eu tenho até hoje muitas empresas que eu atendo seus executivos e quem vai ascender algum cargo nessas empresas para preparar e não jogar eles para serem uma liderança. É isso que acontece. Então é preparar, então o coach prepara, inclusive essa questão dos conceitos, da postura, do lidar com a gestão de pessoas. Às vezes é um belo de um técnico que falta a parte de gestão de pessoas. Então eu acabo trabalhando muito essa questão e desenvolvendo, e a minha história, eu sempre digo, me ajudou muito, né? Agradeço todo o meu passado, porque é isso que ajuda a falar a linguagem das empresas. E é isso, sabe? E quando a gente vê um problema, aí tu pode talvez me perguntar, tá, mas e se tem algum problema? A pessoa tem um problema psicológico. Coaching pega isso? Isso é uma das questões que a gente se faz, né? E a gente queria, inclusive, te perguntar sobre isso, né? Existe, uma diferença, psicólogo, como que... divergência, diferença ou não? Teria que ser algo, né? Algo combo, assim, Isso aí, meninas. Essa pergunta de vocês é excelente. E é algo que eu brigo muito. E em sala de aula... Na universidade, quando eu tô com os alunos, a gente tem essa disciplina, eu falo muito, não pensem que vocês estão fazendo a disciplina, fazendo o módulo e vão ser coachings. Muitas pessoas pegam um final de semana e dizem que são coaches e querem ganhar dinheiro com isto. E tu tá trabalhando com vidas, tu tá trabalhando com não tá falando com pessoas, tá falando com histórias das pessoas. Né? E o coaching tem código de ética. No Brasil, infelizmente, o coach ainda ele não é oficializado, ele não é regulamentado, mas em muitos países sim, já é uma profissão regulamentada. Então, ele tem um código de ética. Quem faz todo o processo com responsabilidade entende que tem um código. A gente trabalha com pessoas funcionais, a gente trabalha com propósito, fazer a pessoa entender qual é a missão dela. Fazer ela entender o porquê que ela está ali e o que ela pode contribuir. O que ela faz para ela e o que ela entrega para o meio que ela está.
Então, o propósito é o que nos movimenta. É quando lá atrás, às vezes eu nem sabia que era propósito, eu estava pensando já o que eu estava fazendo ali numa linha de produção e o que eu queria a partir dali, ficar ali ou aprender para me desenvolver e ajudar outras pessoas. Isso é propósito. Às vezes as pessoas acham que isso é complexo, às vezes é simples, é só entender teu próximo passo. O que tu tá fazendo pra ti? Já deu a dica de milhões que eu ia perguntar. Como que a gente pode encontrar esse propósito, né? É a dica de ouro, assim. Às vezes as pessoas complicam o que pode ser simples. Isso vai gerando uma complexidade conforme tu vai evoluindo na vida. O propósito, ele vai mudando conforme teu ciclo da vida. Eu também acredito nisso, que ele não é o estanque, né? Ele é mutável. Ele é mutável. É cíclico, depende muito, assim, do momento que a gente tá vivendo, né? Eu também acredito nisso, assim. Então, a dica de ouro é estar atento ao próximo passo. Simon Sinek é maravilhoso. Apaixonada por ele. E é interessante que ele traz num dos livros dele o seguinte: qual é o primeiro passo possível? Qual é o primeiro passo que tu pode dar para mudar a tua realidade? Porque mudando a tua realidade, tu muda a realidade de quem tá próximo. E ele é o mentor do Círculo Dourado, que fala de propósito. Então, vamos começar com coisas simples. Sim, porque às vezes a gente coloca assim que é uma coisa muito complexa, o propósito, e aí acaba nem tomando nenhuma ação e nem buscando realmente o sentido, nem olha pra dentro, né? O que eu sou bom? O que eu gosto de fazer? Então, o que eu posso nisto fazer um pouco melhor? E não me nivelar pelos medíocres, medianos. Mas aquilo que eu posso fazer a diferença é meu primeiro passo possível. E esse é o processo do coach, né? E ele vai criando caminhos, ele vai fazendo percepções. Eu uso muitas avaliações, muitos assessments, que são esses testes para poder avaliar. Tenho uma psicóloga junto comigo, parceira, que me auxilia muito nessas aplicações e ao mesmo tempo, porque eu acredito, né? Não pode se meter pato a ganso. Existe estudo para isso, existem pessoas qualificadas, tem um CRP para isso. Então, a gente tem que ter alguns respeitos que muitos psicólogos, coaches não têm. A gente tem que ter esse cuidado e acaba manchando um pouco de quem quer fazer o trabalho sério. Eu brinco às vezes em sala de aula, gente, eu tenho até vergonha de falar que eu sou coaching depois de uns relatos que eles me trazem, né? E essa é a diferença, é respeitar porque se complementam. E quando eu vejo um disfuncional a partir dessas avaliações e através dos relatos, porque a gente tem que ter uma escuta ativa e qualificada, muito treinada, e a gente treina isso muito para ouvir o outro não a partir do nosso julgamento, mas a partir do que ele traz, né? E entender o mundo dele. Tu consegue perceber que há algumas disfunções, que talvez é um psicólogo que ele precisa acompanhando. Antes do processo do coach ou junto com o processo do coaching. Agora, semana passada, eu tive uma situação dessas. E eu identifiquei, e eu sou muito real, eu tenho cuidado, acho que toda essa minha trajetória, até os cuidados que eu já tive que ter, e eu fui comentando, e ele aceitou isso tão bem, e ele disse, eu já vou buscar, e ele até me passou contato agora, ele disse, consegui uma psicóloga, acho que agora eu achei e tal. Eu disse, que bom, porque a gente precisa resgatar, porque ele tinha pensamentos suicidas. Como é que eu ia mexer num coaching com alguém que daqui a pouco vai se achar que não é capaz? Sim. Não. Percebem que a coisa é séria? É muito séria. E aí a gente tem que trabalhar junto. O coaching não é melhor que psicólogo. Nunca. Ele é complementar. Ele trabalha a parte funcional. E o psicólogo, ele é um grande parceiro dessa construção. Sabe? Eu tenho pessoas que eu admiro demais e que a gente faz trabalho muito em conjunto. Então, e até com os RHs das empresas, a gente vai dosando, vai trabalhando. Tem uma empresa X na Serra que há muitos anos eu faço esse trabalho de coaching lá dentro. Aí a gente tem lá dentro, né? Tem o encaminhamento com o psicólogo quando se precisa, para poder ajudar as pessoas. A gente veio de uma pandemia. As pessoas vieram com essas ansiedades a milhões, vieram com todo... Eu acho que esses questionamentos que a Karina também passou, para muitos aflorou em 2 anos tudo, uma vida inteira. Com certeza. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Não, e não tem por que ter essa competição, né? A gente tem que juntar os esforços, as expertises para poder solucionar situações, né? Muito mais assertivo na maioria das vezes, né? Com certeza. E assim, né, a gente percebe o quanto que tu tem essa vasta experiência nas empresas, com as pessoas. Então, assim, todo esse trabalho de coach, de observatório de pessoas acaba, né, te trazendo, assim, histórias e experiências bem marcantes, assim, tanto de transformação de vidas ou até de ter essa... Samira, às vezes eu brinco que eu tenho quase que pagar para meus coaches, porque eu aprendo tanto com eles. Eu imagino. E aí a gente ficou curiosa, assim, de pensar assim, poxa, tem alguma experiência
nesse processo, nessa trajetória, assim, que te marcou, que realmente, assim, tu acha que é interessante compartilhar com a gente, que contribuiu, assim, pra tua transformação? Eu sei que todos acabam, né, contribuindo um pouquinho, mas tem alguma que foi mais... Te marcou de verdade, assim? relevante, mais forte? Eu não sei se eu tenho o imã pra só pegar desafio. Pode ser. Se eu for contar cada história, assim, sabe, que chega, às vezes até eu me assusto. É o meu grande confidente, porque o coaching tem uma confidencialidade, a gente não pode falar, né, as situações, pessoas, o cuidar da pessoa, né? Ela tá abrindo a vida dela. E às vezes eu não abro assim nomes, eu compartilho a história, às vezes, com o meu esposo. Porque eu preciso, às vezes, botar um pouquinho pra fora. Ai, sim. Né? É uma Absorve troca. muita coisa, E ele é um né? grande parceiro, assim, às vezes só é a minha escuta. E eu também busco, eu tenho os meus mentores, né? Eu tenho minhas mentoras que eu busco de vez em quando pra também buscar essa força, porque as histórias são bastante pesadas, Semira. Às vezes eu escuto desde de um estupro que aconteceu até em local de trabalho, que desmoronou a vida de uma pessoa e a gente tem que resgatar. De uma pessoa que era um CEO internacional e que caiu, e aí profissionalmente acha que não tem mais capacidade de se erguer. De pessoas, né, que não acreditam no seu potencial e estão só querendo uma ajuda para ver se realmente ele pode, ou qual é o seu limite. O que nesse momento faz sentido porque perdeu o sentido da vida. E as minhas histórias, eu acabo trazendo muito as minhas histórias de vida, assim, porque a gente faz muitas trocas. E eu sou feliz em dizer para vocês que muitos dos meus coaches às vezes acabam voltando depois ou me indicando, porque de alguma forma a gente vai marcando. Porque o coaching não diz o caminho, a gente ajuda a refletir e achar a solução, mas que está dentro da pessoa. Então por isso eu acho que é tão marcante, né? A Karina é só ferramenta, eu sou só uma ferramenta. E cada vez que eu vou fazer um processo de coaching, é um processo meu. Eu acho que cada um tem os seus mantras, tem lá as suas formas, suas rotinas, né? Ou rituais. Eu acredito muito em rituais. Quando eu fiz psicologia transpessoal também, mais uma formação nessa área, um dos módulos, a gente trabalhou rituais xamânicos, né? Fazia parte, né, desses 2 anos e meio. A gente passou por todas as culturas e entendemos todas as culturas. E uma delas era esta, para entender um pouco como chega o ser humano. Por que a gente é tão ritual? Por que a gente tem que ter ritual até para uma formatura, desde um jardim? Por que o ser humano tem a ritualidade dentro da essência? E a gente foi estudar tudo isso. E foi interessante que ali eu comecei a entender quanto o ritual pra gente é importante, até para ganhar essa força do dedão do pé. Então, quando eu vou fazer um processo de coaching, eu tenho uma fala sempre comigo, né? Eu não sou muito de frequentar muitas religiões ou igreja, mas eu tenho minha conexão muito forte com Deus. Então, eu peço, né, que Ele coloque na minha boca as palavras certas e que eu tenha sapiência e paciência para realmente ter uma escuta ativa e, naquele momento, ser a ferramenta. Isso, para mim, fez muito sentido e me revela muita coisa. Porque eu acho que ali é uma troca mesmo, sabe? E as pessoas, elas se desenvolvem pra caramba, porque a neuroplasticidade, primeiro eu entro com coisas científicas, eu mostro fundamentos pra elas. Sim. Eu explico por que os comportamentos, por isso que eu fui estudar isso, pra ter argumento, não ser só autoajuda. Porque tu acha que é tal coisa. Eu fui na ciência, eu estudo ciência, gurias, o que eu leio de artigo de ciência, eu adoro estar no meio disso, grupos de estudos de ciências, de poder entender neuroliderança, grupos de estudo do Conectomos, entre outros, porque eu gosto de buscar por quê? O que já tem de estudo? Será que a gente está viajando aí? E aí, quando eu mostro para as pessoas como elas funcionam, por que o cérebro faz isso, por que o sistema neural ele faz essa artimanha, essa defesa, elas olham para mim e dizem, nossa, faz sentido. E aí, quando faz sentido, aí ela permite virar a chave. Senão é só uma voz ecoando. Porque o cérebro nos protege muitas vezes, Demais. na maioria das vezes, né? Demais. Que bacana, Nossa, bem até a gente tá com vontade de Nossa, aprender um pouco mais total, sobre toda não. essa ciência. Depois a gente conversa um pouco mais, inclusive, sobre isso, né? A gente quer falar um pouquinho também sobre a Provoco, né? Tu já falou, a gente falou sobre essa empresa que é com 10 anos, né, de história, tá? Comemorando, inclusive, né, agora. De onde surgiu esse nome? Porque eu acho que assim, vamos ver o que tu vai responder, né? Mas de tudo que tu falou aqui, a gente sabe que tu é sempre super desafiada,
né? Os desafios chegam em ti, então a gente quer entender, assim, de onde que surgiu esse nome, porque ele é diferente, né? Ele é, né? Tem essa pegada. Conta pra gente, assim, um pouquinho disso. Sabe que surgiu de uma brincadeira, né? Eu tava fazendo a consultoria para uma conhecida, uma amiga minha. E aí a gente fazendo a consultoria em planejamento estratégico pro negócio dela, que era em outra área, arquitetura. De repente, e ela tinha uma pequena parte de comunicação dentro ali da arquitetura dela, porque ela trazia isso dentro, a arquitetura comercial, né, de criar nomes e tal. E aí a gente conversando, ela disse, Karina, a gente tem uma coisa que a gente é muito parecida e a gente gosta muito de conhecimento. Eu disse, realmente, adoro o movimento do conhecimento, aprender. E aí quando eu vi, eu já estava aprendendo mais coisas dela, eu entro nos clientes, eu entro de cabeça porque eu gosto de conhecer o negócio, eu gosto de entender o que fez a história deles, eu adoro histórias. E aí, nesse momento, ela disse, por que a gente não faz uma parceria? Vamos criar um lugar assim para poder gerar conhecimento. E eu disse, adorei. Só que ela disse, eu não sei como fazer isso. Eu disse, eu acho que eu sei. E assim foi. Começamos a fazer, largamos o planejamento estratégico dela, deixamos ali prévio e fomos fazer o nosso. E começamos a brincar, a rabiscar. Nisso a gente chamou uma colega dela e começamos a falar e ela perguntou para mim, o que tu esperas desse lugar? E eu disse assim, é provocar, é tirar da zona de conforto. Aí eu contei um pouco da minha história e eu acho que é isso que me dá todo o gás, assim, que faz realmente ter vida, fazer valer a pena estar vivo. E aí essa pessoa disse, eu vou pesquisar algumas coisas nessa linha e vou apresentar para vocês. E ela pegou e apresentou uns nomes, e ela foi pesquisar, né, em outras línguas, e a Esperanto era uma língua na época que ela também tinha pesquisado, que era uma co-irmã do inglês, e aí ela disse, essa língua também é reconhecida pela ONU, e provocação é escrito provoco com K. E eu olhei, e aí tinha várias outras explicações, semânticas e tudo mais, e aí sabe quando fica aquele nome? Eu disse, é esse nome. É esse, Miriam, é esse aqui. Já bateu o olho, já brilhou. É esse que diz tudo, E aí a gente começou a trabalhar. Daí veio a história, porque eu vivo assim, né? Gente, quando um dedo tá apontado, quantos tem virados pra ti? Daí ela, tá aí a marca. Tá aí as coisas foram sendo criadas. Foram indo. Aí a gente pegou uma pessoa que desenhou, porque a gente não tava encontrando a mão, né? Que desenhou essa mão. E aí fomos criando, e aí eu fui trabalhando, montei estrutura, só que logo no início, essa pessoa que se tornou minha sócia, o foco dela era a arquitetura. E daí ela disse, Karina, a gente não tá conseguindo, e eu disse, eu tô precisando de ajuda, e ao mesmo tempo a gente tava começando a se bater. Pra gente permanecer bem, e hoje a gente está maravilhosamente bem, eu acabei então adquirindo, né, toda a Provoco, e tocando a Provoco sozinha. E nisso eu vim e trouxe o Ramon, que eu tenho outra empresa, junto com ele, que a gente já era sócio. E ele veio, só que a Provoco ganhou um corpo tão grande que já absorveu a outra empresa. E hoje a gente trabalha com compliance e trabalha com todos esses projetos que a gente vem falando. A Provoco, ela veio disso, ela veio desse movimento. Ela foi acontecendo. E logo no início eu fui fazer uma assessoria com uma empresa, a Mário de Almeida, patentes, né? Marcas e patentes. E aí a gente conversando, e nisso o custódio olhou pra mim e disse, Karina, isso aqui é muito show. Eu não vejo isso aqui porque tu não patenteia. Vamos fazer a patente disso. E aí já patenteei. Aí nisso ele olhou pra mim, Karina Rebelo tem que ser patenteado também. E eu, por que a inocente, né? Eu disse, por quê? Porque Karina Rebelo, se tu quer assinar livros, se tu quer assinar artigos, e alguém tem esse nome, tu não pode. Olha só. Então eu digo, por isso que eu digo assim, eu tive pessoas muito boas na minha vida que foram conduzindo. Se hoje eu consegui chegar a essa estrutura, é porque de alguma forma eu fui escutando esses sinais. Na época tinha dinheiro pra fazer tudo isso? Não tinha. Mas arrumei um jeito daqui, gente, quando a gente quer, a gente arruma um jeito. E depois a gente corre atrás. Não, é bem isso. E é muito legal de ver a construção dessa história, né? De 10 anos. E aí a gente fica curioso também pra saber o que tu programa, o que a Provoco vai apresentar pra gente, né, no futuro, né, nesses próximos 10 anos. Nesses 10 anos pra frente, imagina, né, eu acho que eu vou, Vanessa, pensar como a gente pensou há 10 anos atrás, quando tu também fez a mesma pergunta. Eu acho que eu evoluí nessa questão tecnológica, eu tenho que trazer mais a tecnologia pra dentro da Provoco. Essa questão do virtual, de provocar as pessoas a viver situações, a arriscar. Uma certa vez atrás,
uns 4 anos atrás com uma pessoa parceirona, só que ele não tocou o projeto e eu acho que vale a pena a gente resgatar, é trabalhar esse mundo virtual, talvez que hoje nós temos muito mais facilidades, né, de entrar nesse mundo virtual, criar salas de treinamento e fazer as pessoas verem muito mais fortes as emoções e poder entender os obstáculos num ambiente seguro e poder a partir dali criar suas pontes. Além disto, o Pessoas que Inspiram é um programa, um projeto que surgiu antes da pandemia, despretensiosamente, porque nós pensávamos, não é só empresa, a gente tem que levar isso para outros grupos, para escolas, para poder levar assim para instituições, para ONGs, qualificar os profissionais que trabalham com pessoas. Sim. E aí criamos então o projeto Pessoas que Inspiram. A Prefeitura de Veranópolis comprou essa ideia, o projeto inteiro. Fizemos com os professores de lá, porque quem é que cuida dos nossos professores a nível emocional? Principalmente em municípios onde tem regiões de vulnerabilidade. Como é que a gente trabalha isso? Então, eu comecei a desenvolver esse projeto, comecei lá, eu acabei de fechar com mais uma prefeitura agora, já tem outras escolas, as empresas descobriram e queriam desenvolver facilitadores, pessoas que inspirassem outras pessoas dentro da empresa. Isso começou a ganhar um corpo e o Sebrae passou a ser um grande parceiro, porque o Sebrae a gente tem que levar isso para as pequenas e microempresas, então foi muito orgânico Que bacana, que foi acontecendo. E agora está ganhando um corpo maior ainda. Então, além de tudo que nós fazemos, desenvolver lideranças, equipes, trabalhar o compliance, trabalhar programas nessa linha toda, né, na parte normas, certificações com esse viés humano também, entra o Pessoas que Inspiram, que era um projeto pequeno e que hoje eu já vi que ele não é mais tão pequeno e que ele pode ser muito maior aí nos próximos anos. Ai, vai Com ser. muitas parcerias. Com certeza, é muito legal, dá pra ver que tu te mantém sempre em movimento, tá sempre, vamos dizer, buscando novos desafios, isso é muito bacana, né? A gente acaba se inspirando. Já é uma pessoa que inspira, né? Sim. E uma das coisas que a gente comentou, desculpa, no início da tua apresentação, que tu fez um livro, né? Como que surgiu essa ideia? Como que foi esse processo, né? E por que disponibilizar ele gratuitamente? Então, assim, falar um pouquinho pra nós, pra gente entender, Que assim, é um mais... filho também, né? mais desse projeto que... Sabe que o primeiro foi antes desse, né? Só que ele não foi pela... Ai, não me recordo o nome agora da editora, mas que ela me convidou, junto com outros profissionais, para escrever artigos sobre coaching. E isso faz mais ou menos uns 7 anos atrás. E aí, quando a gente fez esse livro, e ali tinha uma parte minha, eu adquiri 150 livros na época. Por quê? Porque eu queria entregar para cada pessoa que fez a diferença na minha vida. Ah, isso é muito legal. E eu levei para cada um deles. E esse diretor, lá dos 5S, eu pensei que ele não ia mais lembrar de mim, porque hoje ele tá no conselho dessa empresa. E aí, quando eu marquei, ele rapidamente disse, não, pode vir aqui, eu vou te atender. E aí, quando eu entrei lá, a gente conversou, e aí relembramos dessas histórias, eu estava indo ali para levar esse livro para ele, porque eu queria entregar para as pessoas que fizeram a diferença na minha vida, né? Era uma forma de agradecer. E a nossa fala foi tão impactante, as coisas que ele me falou, do quanto de orgulho que ele tinha, que isso me movimentou a ter o desejo de construir algo maior. E aí, como eu não conseguia escrever nada maior, porque eu estava sempre envolvida, e até hoje, sempre estudando e engatando uma coisa na outra, e mais o meu trabalho que me absorve bastante, maternidade, tudo junto, eu fui fazer o meu TCC, foi aí que surgiu esse livro, o meu TCC na área da psicologia positiva e coaching, na PUC. E aí, naquele momento, na PUC, uma professora, ela olhava para mim e ela dizia, tu tem que trazer essas tuas ideias dentro do teu TCC e transformar isso num livro. A doutora Renata, que inclusive ela é a coordenadora do Centro de Anatomia da PUC. E ela olhava para mim e dizia, tu tem que escrever isso aqui num livro. E aí eu ficava pensando e me lembrava daquela história lá de trás, né, marcante, que foram entregar para cada uma dessas pessoas, né. Tem uma pessoa ainda que eu não consegui entregar, que não tem noção, que já fez na minha vida, lá atrás, mas hoje não mora no país, um dia, quem sabe, né, vou chegar nesse empresário para poder entregar. E eu tenho guardado esse livro para ele, tá lá. Ai, que legal. Tenho lá. E aí ela me incentivou, e foi quando eu, então, passei com mérito, né, fui muito elogiado, e aí eu peguei e transformei aquele estudo, porque eu acredito muito no estudo científico, e aí eu trouxe isso nesse livro,
que inclusive está circulando agora nas redes sociais, Isso. né? Disponível para as pessoas, para ajudar as pessoas. Uma pessoa que eu conheço do México já me deu, entrou no direct dizendo assim, um feedback super positivo, diz que está adorando. Ela é uma coach lá no México. E para ela diz que foi muito esclarecedor algumas coisas. Amplia também, Ampliar. né? Então, por que isso também? Porque eu não quero ficar conhecimento para mim. Me disseram assim, ai, tu vai entregar isso pro teu concorrente. Eu quero que ele seja tão bom quanto eu. Claro. Porque a gente tem que nivelar pra cima, não nivelar pra baixo. E a Karina Não, não tem vai aquela existir frase, uma segunda Karina. Não, e o método e a tua forma, ela é única, mesmo que a pessoa é. copie, vai ser diferente, Cada né? um vai botar dentro da sua história aquilo Sim, ali. e tem aquela Sabe? frase que fala assim, você não tente competir comigo, eu quero que você ganhe. Eu acho ela maravilhosa, porque é isso, né? É a gente quer que isso. todos ganhem pra nivelar pra cima, porque todo mundo sai ganhando, né? Porque aí vem aquele meu princípio, vocês lembram quando eu falei que eu quero uma sociedade melhor pra minha filha? Ah, é. Faz todo sentido. Que bacana. Nossa, é muito ensinamento. Mas ano que vem vai ter mais. Agora eu tô me organizando pra mais Aguardem. 2 livros. Vai Nossa, ter, olha vai só. ter. Já está lá na pauta. Ah, e quem quiser baixar Organizar. o livro, entra ali, né? O @ da Provoco aparecendo aqui também. Baixa lá e, né? E suga esse conhecimento todo. Bom, a conversa tá muito boa, né? A primeira parte, que a gente tem um quadro aqui também. A primeira parte a gente já encerrou. Isso aí. Poderia ficar mais tempo? Poderia. Poderia. Mas tem mais coisa pra gente conversar. Sim, e aí- agora a gente vai ter um quadro, né? É, toca a vinheta aí. Bom, então a gente chegou nesse momento que a gente adora. Adora de paixão. Porque é o momento, assim, mais que a gente conhece mais a fundo ainda nosso convidado, a Karina, aqui, onde são perguntas mais pessoais. E é um bate-volta, é o bumerangue. Direto. Então, assim, são perguntas, assim, mais objetivas e também com respostas mais rápidas, tá? Ai, meu E Deus. É isso aí. Pra começar, se tu pudesse escolher uma outra área pra trabalhar, uma outra profissão, qual seria? Já pensou sobre isso? Psicologia. Psicologia. Pessoas, é o centro de tudo, né? Que legal. Gostei que ela foi objetiva, Isso como aí. o quadro exige. Muito bem. Agora a gente quer dar uma risada aqui também, tá? Qual foi uma situação inusitada que tu já viveu? Profissionalmente ou pessoalmente? Alguma coisa que rendeu boa risada, assim? Um tombo no palco? Já aconteceu. Quando tu tá nervosa e tem um fio na frente que tu não vê, e tu tá com um salto te achando poderosa e cai. Isso aconteceu. Vai acontecer. Ai, que coisa, né? Não, e a gente fica todo assim meio E que tu ainda sem tem mais chão, né? 50% da palestra pra frente. Não é só na descida. Não, foi aí que eu desenvolvi meu humor. Foi aí que eu descobri que a gente pode ser humorável. Não, é uma palestra E tá tudo humanizada, bem. né? Exato, Porque, tipo, olha aqui, exato. somos humanos, eu também tropeço. Eu também caio. Tombos também que a vida me dá, cai. daí já pega e faz. Aí o joelho bem roxo depois. Ai, não, imagina, ainda tive que seguir com a palestra machucada. Que loucura, é. E diz que nada aconteceu. Tá Não, tá tudo bem, nem dói. Não. Só tá roxo, né? Sair do sangue. Mas tem uma outra, meninas, que eu vou contar rapidinho também, que é quando a gente é mãe. Fui convidada para fazer um bate-papo numa rádio. E me disseram o seguinte, a Valentina tinha 4 anos. Vamos marcar tal dia, mas eu não tenho com quem deixar a Valentina. Traz ela junto, as meninas vão cuidar dela, vai ter um bolinho, chocolate, um Tudo sob suquinho. controle. Aí tudo sob controle, né? Fomos lá. Nisso, eles estavam filmando e passando lá no Face e tal, a parte, né, dessa palestra. E eu só olhava no retrovisor, no vidro, atrás a Valentina do outro lado com os braços cruzados, andando de um lado pro outro, me olhando com cara feia. E eu ali, bem concentrada, primeira vez que acontecendo. estava fazendo isso. Primeira vez. E ele me entrevistando, e eu falando de técnicas de coaching. De repente, ela conseguiu abrir a porta e eu não vi. Parou atrás de mim. Botou a mão no meu ombro e disse, tem que gravar até hoje na internet, quem for procurar vai achar. Aí eu vou. Ela botou a mão no meu ombro e disse assim, já acabou? Tu disse que ia ser rápido. Puxa vida. Aí eu olhei, dei uma reviravolta, assim, deu aquela quebrada geral. Eu disse, pois é, gente, quem é mãe, empreendedora, tem que administrar a vida como a vida é. Ai, guria, é legal. fantástico, porque assim, eu duvido que alguém, durante a pandemia, não tenha passou passado por isso. Não, e quem é perfeito? Ninguém. Não, né? exatamente. Nossa.
Adorei. Isso foi adorei. muito engraçado. Nós mesmo. também já lembramos de várias, né? Ai, nossa, em reuniões. Nossa, assim. reunião online, Miguel, meu filho participando e o cliente ali, olha, pois é. Uns É o aceitam numa boa, Outros né? não. E dão risada junto, outros nem tanto. Mas e a faz gente vai. parte. Mas a gente se faz deu conta parte. que todo mundo é ser humano. Nossa, E e todo todo mundo mundo tem é um... vulnerável. É, isso aí. Tá certo. Uma coisa que me marcou na pandemia também, que eu tava assistindo uma aula online da pós, eu acho, não me lembro. E aí escutei, eu tava com fone, então tu ouve melhor, né, o ruído, assim. E na casa da prof, eu escutava o barulho da máquina de lavar, exatamente igual ao meu. Então ela tava também lavando roupa. E no fim, daí deu um silêncio, eu escutei o pi, 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 pi. Eu, ai, que amor, eu achei máximo. Porque ela também, a gente como a gente. Ela também lava roupa. Pegando roupa, tem louça pra lavar. Isso, ai, eu achei muito engraçado. Karina, tu, né, como uma mulher, assim, muito estudiosa, eu acredito que tu deve ter vários, mas, assim, tem algum livro que, tipo, te marcou e que tu acha que é interessante, assim, pra quem tá nos assistindo também ler, que é transformador? Coragem de Liderar, que é maravilhoso, da Brené Brown. A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, da Cláudia Quintana. Ela é uma geriatra do Albert Einstein, maravilhoso. Ai, Que meninas, vale ser vivido? A Morte é um Dia que vale vale a pena ser vivido. É maravilhoso. A gente anota porque a gente tira muitas dicas aqui dessas. Acho que lá na Provoca eu acabou colocando muitos livros, mas O Soldado Preso na Armadura. Porque faz a gente parar para pensar nas torres, que são os medos, e o que a gente vai construindo, e às vezes tem que voltar atrás e tirar um pouco dessas armaduras. Tem muitos livros, assim, se eu for falar, eu tenho vários, né? Rápido e Devagar, que eu gosto demais. Sim, esse eu comecei a ler. Tem vários, assim. Ontem ainda uma amiga minha pediu um livro, né? Mas eu tenho desde adolescentes para crianças, eu sou uma apaixonada por livros. E eu fui olhar, eu devo ter, eu acho que mais de uns 500 livros. Meu marido só me olha e diz, pelo amor de Deus, quando é que tu vai parar de botar livro? Pega um Kindle pra ti. Eu disse, mas eu gosto da eu também folha, eu gosto, gosto de eu adoro. curtir, eu sou das antigas. E eu gosto de ter o meu livro. Eu também, assim, eu até empresto. Até gosto de pegar Eu emprestado, sou mas ciumenta. eu tenho uma coisa bem de apego, porque até a Vá me empresta livros, aí eu leio, mas eu não é aquela coisa boa, aquele tesão. Por quê? Eu não posso riscar. Porque é dela, né? Eu tenho que respeitar isso. Então, mas é uma coisa que aí me frustra. Então, eu prefiro, assim, não muito pegar emprestado. Sim. Eu até empresto os meus, mas pegar dos outros eu já não curto tanto. Outro livro bom é O Florescer, do Martin Seligman. Nossa, vários. Foco, né? Do Daniel Goleman. Ai, Tem vários, meninas. Esse tá lá na minha lista Podemos também. estar vários aí. E fico à disposição. Eu sempre digo para meus alunos, para todo mundo. Quer uma dica? Quer... Lá na Provoco tem uma página de livros. Quer mais outros livros? Eu tenho vários. Eu sei que não pode mandar PDF, mas eu mando. Manda os PDF. Que legal. Falaremos mais sobre isso. Né? Com Tem certeza. bastante. Bom, a gente sabe que tu já falou alguns conselhos, uma dica, mas a gente quer, assim, um resumo, sabe? Um conselho, uma dica de vida, ou que tu tenha criado a tua própria dica, teu próprio conselho, ou algo que tu recebeu de alguém e que tu leve, assim, como um mantra pra tua vida. Talvez o que eu vou falar é bem simples, mas para mim tem uma profundidade muito grande. Nunca terceirize a felicidade sua para ninguém. Bem legal. Não, eu acho que é super importante, porque eu também gosto de enxergar assim a vida. Às vezes a gente responsabiliza o outro de coisas que são nossas, né? E eu acho que acaba perdendo a nossa força quando a gente coloca a responsabilidade sobre o outro, né? Sobre a felicidade, sobre as coisas mesmo que acontecem. Sempre quando a gente tem problemas, né? Até questões mesmo de negócio, eu falo assim, vamos puxar pra nós, porque aí a gente tem poder de mudança. Quando a gente deposita no outro, tá no outro, aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Boa, muito gostei boa. desse conselho. Eu também achei maravilhoso. E uma pessoa que te inspira, seja celebridade ou uma pessoa do teu convívio, uma pessoa que realmente tem esse poder de transformação, de mudança pra ti. Acho que uma pessoa é meio óbvia, né? A Dona Rosa. Até pra nós. Mas assim, além Ela da inspira Dona a gente Rosa, até. ela... A gente nem conhece ela ainda. O meu marido. Que legal. E além dele, a minha filha. O que eu aprendo com ela, Ai, é tão bom, né? não tem. Eu Que nunca bom vou reconhecer. esquecer também, numa das milhares de palestras e momentos que eu já tive falando, de tu falar assim, ela era pequenininha, eu acho, e tu dizendo, eu tava sem ideia pra alguma coisa que tu precisava desenvolver, e tu só observava ela brincando,
E Sim. dali já alguma coisa. E a gente, depois de um tempo, passei a viver isso também, né? Agora com a minha pequena. E eu vejo, e eu sempre lembro disso, sabe? De que é verdade, como eles nos inspiram. Nossa. Se a Com gente o estiver olhar aberto, deles. né? A isso, assim, a Gente, enxergar. vocês não viram, tava rolando nas redes sociais ali, a Thaís Araújo, um vídeo dela falando assim, o que tu herdou do teu filho? O que tu herda do teu filho, né? Sim. Nossa, é muito aprendizado. A gente sabe que eles nos ensinam muito. Muito. Só basta a gente ter humildade para querer aprender com o filho, né? Porque às vezes, né, uma educação, uma forma de ver a vida mais limitante, acha que os filhos não têm para nos ensinar. Né? Sabe que um momento que mais me marcou na vida, que eu acho que isso nunca vai sair da minha cabeça, pra mim, das palestras, né, que foi o mais emocionante, foi quando eu me envolvi junto com um grupo de mães a buscar arrecadar dinheiro para um transplante de medula para um menino em Campo Bom, que a mãe estava precisando, estava desesperada, precisava em 30 dias aquela quantia, e a gente se reuniu, a gente se olhou e disse, a gente não tinha dinheiro para dar, mas a gente podia vender alguma coisa nossa, né? Meio frango, a gente pensou em tudo que é tradicional. Aí eu lembro que eu comentei assim com elas, eu posso vender uma palestra se vocês me ajudarem a vender os ingressos, a gente conseguir com a prefeitura de Campo Bom o SEI, a gente colocar pessoas lá para dentro e fazer uma campanha juntos. E a gente conseguiu, naquela palestra, em menos de 30 dias, reunir todo o dinheiro que precisava, inclusive mais, porque os empresários doaram mais na conta. E, inclusive, o prefeito mandou uma segurança, porque começou a aparecer dinheiro e a gente ficou com medo de segurança ali. E a gente fez um cheque grandão, um checão, assim, e na hora, com o total que ficou, a gente entregou nas mãos da família. E eu fiz uma palestra sobre felicidade, porque as pessoas estavam comprando algo que era para elas, mas fazendo bem para alguém. Então, a gente vendeu muito essa ideia. E dentro desse contexto, a minha filha disse, mãe, eu queria participar também. Eu disse, como que tu quer participar, minha filha? Eu quero subir no palco, mãe, e eu quero cantar. Eu quero cantar para eles e falar algumas coisas. Mas o que tu vai falar, minha filha? Confia em mim. Ela tinha 8 anos. Nossa. Tem um vídeo, inclusive, Felicidade e Propósito, né? Que eu até passei para vocês, que gravaram junto. E eu tenho o dela separado, guardado, assim, que me deram de presente. E para mim foi muito emocionante. Ela subiu no palco, e eu nunca pensei que ela ia fazer isso. Pegou o microfone, falou, né, que a vida precisava ser vivida, que a gente tinha que... Começou a falar e todo mundo assim, e todo mundo achava que eu tinha falado, e eu assim, ó. Treinou ela antes e, tipo... E nisso ela começou a cantar uma música do Jota Quest. E fez todo mundo levantar e cantar junto com ela. E aquilo pra mim foi tão marcante, que eu acho que isso é algo que não tem preço, sabe? É um valor... Sim. Faz ver que vale a pena, né, ser quem a gente é. Não, e aí olha as gerações fazendo a diferença, né? A tua mãe fazendo diferença na tua vida, tu fazendo a diferença na vida da Valentina. Olha que importante E isso, a Valentina né? fazendo a diferença Na vida das pessoas. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, a gente vai indo aqui pras últimas perguntas, né? A gente quer saber uma coisa, tu já compartilhou vários momentos, assim, muito marcantes, muito importantes. Até particulares. Esse também vai ser um momento bem particular, tô brincando. Não precisa ser uma grande revelação bombástica, nem nada. Mas assim, tem alguma coisa que, sei lá, poucas pessoas saibam sobre a Karina? Um hábito, uma mania, alguma coisa que tu, sei lá, faz todos os dias, uma coisa só tua. Ai, Vanessa, eu uso tanto a minha vida dentro pra poder... É difícil, não. A gente sabe, é difícil porque, sei lá, minha vida é um livro aberto, mas não sei, alguma coisa assim que... Algum ritual, tu falaste de ritual, assim, que tu tem. Meditação. Ah, legal. Isso, eu tenho meu ritual de meditação. Eu tenho os meus incensos. Eu adoro pedras. Eu ia te falar das pedrinhas. Adoro as pedrinhas. E tanto que a gente criou as pedrinhas com palavras para poder trabalhar dentro do próprio treinamento. Tanto que agora uma empresa X me convidou. Karina, a gente quer só a atividade das pedrinhas. Ai, que bacana, que legal. Sério, sim, a gente precisa disso para fechar com e-commerce, não sei mais o quê. Então, o quanto... às vezes a gente começa também a passar os nossos rituais adiante e as pessoas se identificam, né? E é isso, assim. E eu tenho, além da meditação, eu tenho as minhas orações. Eu sou devota de Padre Hells. Demais, né? Eu tenho muita fé.
E Isso é muito- tem muito- o meu altarzinho ali, né? Isso com é ele. muito legal, Isso me dá assim. força, sabe? A gente vê não assim que uma me mulher da perder. ciência, É. né, também se permite a alcançar e acessar o espiritual e fazer esse cruzamento, que eu acho que esse é o teu diferencial, essa é a tua força, né? Porque tu traz, então, a ciência, né? Aquela coisa bem, assim, dados, né? Que nem tu falou, os Pragmática. artigos, né? Que tu pesquisa, que tu traz esses dados, mas ao mesmo tempo aciona o lado espiritual, né? Que tá no intangível. Isso é muito bacana. É como a gente dizer, né? A gente não é uma coisa nem outra. A gente é não tudo precisa junto. ser, Não, e tá tudo bem. E tá Aham. tudo certo. A gente é um ser humano, né? Que vai errar, que vai cair, que vai levantar, que vai aprender, vai desaprender, que às vezes não vai entender por que as coisas acontecem. E tá tudo bem. A questão é como que a gente dá o primeiro passo possível e positivo. Que legal, nossa. Olha, não poderia finalizar Melhor. da melhor forma. A gente tá feliz demais, né, por ter Nossa, obrigada, vivido esse gurias. momento contigo, conhecido um pouquinho mais da tua história, né? Por mais que a gente já se conheça há um tempo, fiquei emocionada várias vezes, Eu também. né, de conhecer mais a fundo. Então, obrigada de verdade. Ai, muito obrigada, foi Obrigada, maravilhoso. Tenho gurias. certeza que quem tá assistindo vai amar, Vai. vai se inspirar, vai ter força. Então, todo esse legado de positividade, né? Felicidade. E de felicidade, com certeza tu tá alcançando esse teu propósito, tu tá realizando ele. Então, muito obrigada. Obrigada de coração, meninas. Eu fiquei lisonjeada quando eu soube que, a gente quer te convidar. Eu disse, será que eu tenho peso? Posso estar lá e contribuir e poder ouvir vocês, assim, poder ajudar um pouquinho. Eu fico muito, muito, muito feliz. Muito obrigada mesmo, assim. Muito obrigada por Ai. esse momento. Imagina, as pessoas é que estão felizes, né, de poder conhecer mais da tua história. Obrigada de verdade. Obrigada também a todo mundo que assistiu, né, que tá aqui acompanhando a gente. Um beijão e até o próximo episódio. Tchau, tchau.